Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 144. Que temos com o Cristo? Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos 1, 24. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações do orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações fraternas, irmãos e irmãs, que mais uma vez nos encontrando através do meio virtual, nós possamos contar com o amparo da espiritualidade amiga dos nossos espíritos amigos, a nos orientar e secundar os esforços nas reflexões que nós desenvolvemos acerca dos ensinamentos que nos foram transmitidos através da doutrina espírita, nesta oportunidade a respeito da obra que Allan Kardec elaborou, com o objetivo de orientar aqueles que desejassem se dedicar ao aspecto experimental do Espiritismo, o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Essa obra tem o propósito de permitir a compreensão mais detalhada, mais minuciosa do alicerce fenomenológico de toda a doutrina espírita, de onde toda a construção teórica e filosófica do Espiritismo foi proveniente nas elaborações kardecianas e fornecer instruções práticas aos interessados em produzir e observar esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Todo fenômeno espírita, e a gente diz fenômeno espírita, assim como Kardec se pronunciou em algumas ocasiões, não porque, obviamente, o fenômeno seja adepto do espiritismo, seja adepto de uma corrente de pensamento, porque isso é absurdo, mas porque o fenômeno está compreendido na ordem dos fenômenos e leis contemplados pela abrangência teórica, temática do espiritismo.
assim como os fenômenos químicos estão dentro da abrangência teórica, da abrangência temática da química. E assim por diante, os fenômenos físicos na física. São fenômenos espíritas porque estudados pelo espiritismo. Então, todo fenômeno espírita depende, antes de qualquer outro requisito, há vários outros requisitos secundários, mas ele depende de dois elementos gerais, elementos essenciais. Primeiro, a ação e comunicação de um espírito desencarnado. Espíritos são os seres inteligentes da criação, e eles podem estar encarnados num corpo físico, vivendo uma experiência no mundo material, ou desencarnados, livres do corpo físico, no que vem a ser a sua vida definitiva, né? A vida do espírito propriamente dita, a vida do espírito desencarnado. E, segundo elemento, a presença de um espírito encarnado suscetível de facultar essa comunicação. Espírito encarnado a quem chamamos de médium. É o meio, o intermediário pelo qual o fenômeno se processará e o espírito desencarnado se comunicará. O capítulo 14 da parte 2ª de O Livro dos Médiuns, intitulado Dos Médiuns, que é o capítulo em que nós estamos presentemente, pretende exatamente apresentar uma classificação dos diferentes tipos de médiuns que existem, de acordo com os diferentes tipos de fenômenos que eles produzem, dando conta da presença e da manifestação dos espíritos. As diferentes formas de manifestações exteriores de que os espíritos se podem utilizar para produzir essa sua interação com o mundo material. O capítulo começou com o item 159, em que se lê uma conceituação geral do que significa ser médium de acordo com a doutrina espírita. Diz Kardec, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Todo mundo é suscetível de ser influenciado pelos espíritos, portanto, num sentido amplo da palavra, todos são médiuns porque todos servem de intermediários entre os dois mundos. Os dois mundos estão constantemente se relacionando uns com os outros através dos espíritos encarnados influenciados pelos desencarnados. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, no sentido usual, e alguns se acostumaram a falar sentido ostensivo, mas no sentido usual, como diz Kardec, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. Nós estamos estudando então essa diversidade de gêneros de médiuns, no sentido, como diz Kardec, mais usual da palavra, aqueles que possibilitam a produção de fenômenos mais ostensivos, mais categóricos, mais reconhecíveis. Hoje nos cabe estudar os itens 172 a 174 sob o subtítulo Médiuns Sonambúlicos. É essa a categoria que nós vamos estudar hoje. Em primeiro lugar, é importante a gente entender o que é sonambulismo na interpretação espírita. A interpretação espírita, a abordagem espírita do sonâmbulo. No final dos itens desse subtítulo, Kardec nos remete à questão 425 de O Livro dos Espíritos, que é a primeira do subtítulo O Sonambulismo, que na visão espírita é uma das modalidades do fenômeno da emancipação da alma. De maneira geral, esse fenômeno se dá nas ocasiões em que o espírito encarnado experimenta um torpor dos sentidos do corpo. Os sentidos do corpo, de alguma maneira, estão entorpecidos, estão minimizados, vivenciando, então, aspectos mais ou menos pronunciados da vida espiritual livre. O sono, por exemplo, quando os sentidos do corpo estão praticamente por inteiro entorpecidos, nós não estamos vivendo o estado de vigília,
não estamos lidando diretamente com o mundo material exterior que nos cerca através dos sentidos do corpo, dos olhos, dos ouvidos, etc, etc, é um dos caminhos para vivenciar esse fenômeno da emancipação da alma. E alguns sonhos são registros dessa experiência vivida pelo espírito encarnado durante a emancipação da alma. Mas há outras formas, e o sonambulismo é outra categoria de emancipação da alma para o espiritismo. Dizem os espíritos, lá naquela questão 425, que Kardec nos recomendou consultar, que o sonambulismo é um estado de independência da alma mais completo do que o do sonho, quando nele suas faculdades adquirem maior amplitude. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. É claro, abandonar no sentido relativo, você não tem um completo desligamento, porque isto só se dá por ocasião da morte do corpo e da desencarnação. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. O que os espíritos estão dizendo é que o sonambulismo se dá quando, geralmente, com o corpo adormecido e o espírito, portanto, emancipado, o espírito como que manipula o corpo, manipula o organismo físico, como faria no fenômeno de efeitos físicos, faria produzir esse fenômeno através de objetos exteriores. Por quê? Porque ele está focado em algum tipo de preocupação e utiliza o corpo, então, para esse fim, seja essa ocupação mais ou menos coerente, identificável. Conforme essa descrição básica que nos é dada pelos espíritos, o sonambulismo, portanto, é um fenômeno de natureza estritamente individual, que é provocado por uma interação direta entre o espírito encarnado emancipado e o seu corpo, né, em que ele está encarnado durante o estado de vigília, está usando esse corpo para lidar com o mundo exterior, ele usa esse corpo durante o sono, dá-se o sonambulismo. Sendo assim, fenômeno individual é o próprio espírito encarnado, é a própria alma, portanto, a alma na doutrina espírita convencionou-se chamar de alma ao espírito encarnado, é a própria alma que se utiliza do seu corpo durante o sono, no sonambulismo. Portanto, em sendo esse fenômeno individual, ele não é necessariamente, essencialmente, um fenômeno mediúnico. O sonâmbulo não é um médium, pelo menos não necessariamente. No sentido usual referenciado por Kardec, o sonâmbulo não é um médium, porque ele não serve de instrumento para a comunicação dos espíritos. É o próprio espírito dele que está se manifestando através do seu corpo num estado alterado de consciência, que seria um estado de sono do sonambulismo. Sendo assim, se o sonâmbulo não é necessariamente um médium, no sentido ostensivo, usual, o que seria um médium sonambúlico? É o que Kardec se põe a explicar no item 172. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica ou melhor, e aí ele vai dizer melhor. São duas ordens de fenômenos, o sonambulismo e a mediunidade, que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, é a teoria geral que nós acabamos de expor. É sua alma, a própria alma do sonâmbulo, que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos, porque se trata de um espírito emancipado, de uma alma emancipada. O que ele externa tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal, seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Ele acessa, portanto, todo aquele patrimônio espiritual que ele amealhou nas suas diversas encarnações e que não está totalmente acessível durante o estado de vigília. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem de si, vem dos espíritos desencarnados.
Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. Mas, e aí vem a exceção, vem a qualificação especial, o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer com o sonâmbulo. Dá-se mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem confabular com eles e transmitir-nos seus pensamentos. O que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a dupla ação do espírito do sonâmbulo e de outro espírito se revela e de modo inequívoco. Da mesma forma, porque no sono, quando a alma se emancipa no sono, os espíritos emancipados, a alma emancipada, pode entrar em contato com espíritos desencarnados naquele intervalo durante o sono. Da mesma forma, o sonâmbulo também pode interagir com outros espíritos. Só que pelas características específicas do sonambulismo, o sonâmbulo pode, enquanto ele interage com outros espíritos, trazer as comunicações desses espíritos para os encarnados, para o conhecimento de quem está à sua volta, por exemplo. E aí dá-se um intercâmbio objetivo, direto, entre o mundo espiritual e o mundo material. Portanto, dá-se um fenômeno mediúnico. Então, em resumo, muitas vezes, conforme o Livro dos Espíritos já explicava lá no item sobre o sonambulismo, e o Livro dos Médiuns vem aqui enfatizar, os sonâmbulos conseguem ter percepções mais apuradas do que os encarnados em estado de vigília, precisamente porque se trata de um estado de emancipação da alma. Vale até mencionar que na época de Kardec estava bastante em voga o chamado magnetismo animal, baseado nas reflexões do médico austríaco Franz Anton Mesmer, e Kardec foi um pupilo do mesmerismo, do magnetismo animal. Mesmer desenvolveu na década de 1770 uma técnica terapêutica chamada de magnetismo animal, de acordo com a qual é possível, através de um tipo de matéria sutilizada, que o espiritismo judiciosamente vai chamar de fluido, agir um corpo humano sobre outro à distância. Isso é o precursor teórico do nosso famoso passe magnético. E o nome vem daí, de magnetismo animal, por isso passe magnético. Mesmer fundou com essa teoria uma verdadeira escola chamada mesmerista ou magnetista, que contou com vários nomes na Europa e na América. O seu discípulo Poussegur, o Barão do Poté, com quem se conta o Kardec como rival, teve aulas em magnetismo animal, e muitos outros. Muitas questões do âmbito do espiritualismo moderno surgiram no seio do magnetismo animal, do mesmerismo. Os mesmeristas foram os pioneiros em fazer experiências com sonâmbulos e testar as percepções aguçadas dos sonâmbulos. Eles se habituaram, inclusive, a empregar o magnetismo para provocar o sonambulismo, vamos botar aspas aqui na palavra, artificialmente, propositadamente, dando origem, então, ao chamado sonambulismo magnético e, mais adiante, ao que ficou conhecido como hipnose, que também tem influências do magnetismo animal. Bebendo da fonte mesmerista, o espiritismo menciona a distinção entre o sonambulismo natural, que é aquele que as pessoas têm naturalmente, e o sonambulismo magnético, que é provocado através de práticas mesmeristas, práticas magnetistas animais. O Livro dos Espíritos também faz referência à capacidade que alguns sonâmbulos têm de enxergar através dos corpos opacos, por exemplo, ou de falar sobre temas que no estado de vigília eles aparentemente ignoram, não conhecem, nunca ouviram falar. É que o espírito está, como nós dissemos, acessando percepções e conhecimentos que não estão acessíveis quando o corpo o está restringindo mais amplamente, quando ele está de posse plena dos sentidos da organização física e, portanto, não acessa esse patrimônio espiritual integral que ele amealhou. Até aqui, até esse ponto, porém, tudo permanece no terreno da própria alma. É o próprio espírito que faz tudo isso. É o próprio espírito que percebe coisas que não perceberia em vigília, é o próprio espírito que parece saber coisas que em vigília ele não sabe, não é que não saiba, mas não acessa esse conhecimento no corpo físico, mediante as memórias manifestando-se na organização física. Tudo isso diz respeito apenas ao próprio espírito, é um fenômeno do próprio espírito, que alguns espiritualistas modernos, como Aksakov, um neo-espiritualista russo, que inclusive foi crítico de Kardec, na verdade, mas as lições dele nem por isso deixam de ser instrutivas, chamaria de fenômeno anímico, é um fenômeno da própria alma.
O que o Livro dos Médiuns nos está dizendo aqui é que justamente por estar emancipado, o espírito do sonâmbulo pode ver os espíritos desencarnados e se comunicar com eles. Pode trazer essas comunicações através do seu corpo físico. Sendo assim, apesar de ele não estar propriamente produzindo uma psicofonia tradicional, uma psicografia tradicional, qualquer um dos fenômenos mediúnicos tradicionais, né, o sonâmbulo está se aproveitando do seu estado de semi-libertação do corpo, da vigília, dos limites do corpo, para realizar um intercâmbio com o mundo espiritual. Nesse caso, dentro da definição objetiva do conceito, nós temos um fenômeno mediúnico, com todas as letras. O indivíduo em questão é um sonâmbulo e, ao mesmo tempo, é um médium. Por isso, Kardec chama de médium sonambúlico. Ele é médium dentro do sonambulismo. O item 173 continua essa explicação com um exemplo que Kardec nos traz. Um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excelia, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe. Agora é preciso que indiques o remédio. Como tratar a doença? O sonâmbulo viu a doença, agora querem que ele diga como tratar. Não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem falas? Perguntaram. O que dita os remédios, ele respondeu. Não és tu então que vês os remédios? Oh não, estou a dizer que é o meu anjo doutor quem os dita. Assim, explica Kardec, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, fenômeno anímico, no dizer de Aksakov, que para isso não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dada por outro, o outro espírito. Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Quando só, era apenas sonâmbulo. Assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era sonâmbulo médium ou médium sonambúlico. Explicação claríssima de Kardec. Era da própria alma do indivíduo, do espírito encarnado, em estado sonambúlico, a aptidão para identificar as doenças, as enfermidades alheias. Ele apontar onde estava doente aquela pessoa, onde estava o mal. Ele também demonstrava, nesses casos, uma capacidade intelectual, uma perspicácia, que ele não tinha na vigília, não tinha em estado de vigília, quando o corpo limita, o corpo, a forma como foi a educação daquele indivíduo, a instrução daquele indivíduo dentro daquela encarnação, isso limita a manifestação das suas inteligências, das suas capacidades plenas, que são identificáveis no estado que convencionou se chamar de erraticidade, quando ele está desencarnado. Porém, mesmo sonâmbulo, ele não podia indicar os tratamentos para aquelas doenças que ele identificava. Para indicar os tratamentos, ele precisava da assistência de outro espírito, que ele chamava de anjo doutor. É por isso que ele não atuava, quando ele agia assim, como sonâmbulo exclusivamente, mas também como médium, comunicando a informação trazida por aquele espírito. Isso significa, curiosamente, que o médium sonambúlico, tratado aqui por Kardec, ele pode apresentar tanto um fenômeno de sonambulismo isolado, ou seja, um estado sonambúlico puro, sem qualquer comunicação com outros espíritos, sendo patenteada e transmitida para nós, para os encarnados, quanto um fenômeno simultaneamente mediúnico e sonambúlico. Nesse caso, ele é médium porque é sonâmbulo, já que na sua condição específica de sonâmbulo, dentro do fenômeno do sonambulismo, a comunicação com os espíritos se dá, e não fora do sonambulismo. Ele é um médium apenas enquanto sonâmbulo, quando produzindo um fenômeno de sonambulismo. Mas não o inverso, ou seja, o sonambulismo é uma questão independente. Ele não precisa ser médium para ser sonâmbulo. Mas para exercer a mediunidade, esse médium sonambúlico precisa exercê-la dentro do quadro de sonambulismo. Pelo menos, via de regra, enquadrando-se no conceito que Kardec nos traz. E Kardec complementa no item 174, o último que nos cabe hoje. Lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e ao mesmo tempo incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado.
O que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou mais, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. A assistência, então, de outro espírito pode suprir-lhe as deficiências, mas um sonâmbulo, tanto como os médiuns, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os bons espíritos. E aí Kardec remete tanto à questão 425 do Livro dos Espíritos, que nós já vimos ao começo do nosso encontro de hoje, quanto ao capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, que vem mais adiante, a influência moral do médium, justamente para tratar em mais detalhes dessa questão, do fato de que a moralidade do médium influencia nos espíritos com que ele vai simpatizar e na assistência que ele vai trazer do mundo espiritual para o seu trabalho. Nesse sentido, sendo o médium sonambúlico um médium, ele é um médium, as orientações sobre a postura moral a ser adotada perante o fenômeno são essencialmente as mesmas de qualquer outro médium. Quanto maior investimento ele fizer no bem, na sua moralização, maior a possibilidade de que ele possa atrair o concurso de bons espíritos para o seu trabalho, independentemente dele ser um médium sonambúlico, um médium psicógrafo, um médium psicofônico, pneumatógrafo, tiptológico, etc, 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 de todos os fenômenos que o Livro dos Médiuns elenca. E Kardec vai tratar exatamente nesse capítulo 20 desse assunto, trazendo esse ponto, e a gente encerra a nossa conversa de hoje com o item 227 desse capítulo 20 do Livro dos Médiuns, que traz alguns contornos sintéticos a esse problema da moralidade do médium. Levando sempre em consideração que nós somos muito imperfeitos, então não há receita para o médium ser infalível. Isso é muito difícil, praticamente impossível na nossa realidade. Mas o médium, sonambúlico ou não, deve melhorar o seu trabalho e a sua assistência, como de resto todos nós, independentemente se somos médiums ou não, é a finalidade do espiritismo ajudar no nosso melhoramento moral e intelectual também, evidentemente. Nós devemos cuidar desse melhoramento, a fim de nós atrairmos as melhores companhias espirituais a orientar os trabalhos que desenvolvemos. E nós encerramos então com esse item 227. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. Pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar senão havendo entre um e outro simpatia, e se assim é lícito dizer-se afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vêm grupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. As qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Não há mistério. Então, dá-se ao médium a mesma recomendação que a todo espírita que deseje viver o que aprende, praticar o que lê. Esses são os males que nós devemos combater em nós mesmos. Essas são as virtudes que nós devemos amealhar para nós mesmos. Que nós possamos avançar com a maior celeridade possível nesse propósito. Muita paz.